Olá, sejam todos bem-vindos à primeira videoaula de 2024. Sim, esse ano nós estamos iniciando com a nossa primeira videoaula do ano e teremos todo esse semestre para estudar interpretação dos sonhos. Diga-se de passagem que o próximo semestre iremos iniciar o módulo 2, né, que é a interpretação dos sonhos, mas todo esse semestre iremos ler e reler, né, toda uma temática em torno eh, dessa proposta, né, que o Freud traz. E hoje, para início do ano, nós vamos estudar na página 84 as características psicológicas distintivas dos sonhos. Então, para você que tem livro, meu caro aluno, meu caro aspirante, psicanalista, se você que tem a obra em mãos, o clássico da obra, eu convido a você para abrir na página 84, onde o Freud vai trabalhar com as características, né, psicológicas distintivas dos sonhos. No exame científico dos sonhos, parte do pressuposto de que eles são produtos de nossas próprias atividades mentais. Não obstante, o sonho acabado nos deixa a impressão de algo estranho a nós. Estamos tão pouco obrigados a reconhecer nossa responsabilidade por ele que so- eh, qual a origem desse sentimento de que os sonhos são estranhos à nossa mente? Em vista de nossa discussão das fontes dos sonhos, devemos concluir que a estranheza não pode ser causada pelo material que penetra o conteúdo deles, uma vez que esse material, em sua maior parte, é comum aos sonhos e à vida de vigília. Surge a questão de determinar se nos sonhos não haverá modificações nos processos da mente que produzem a impressão, ora examinada. Por isso, faremos uma tentativa de traçar um quadro dos atributos psicológicos dos sonhos. Então, Freud está perguntando aqui, vem cá, os sonhos realmente é produto da nossa mente? Sim, é produto da nossa mente. Mas quando há um acréscimo ou um desacréscimo, é algo que nós fizemos ou produzimos? Uma distorção, um sonho distorcido, né, iremos ver isso mais adiante. É realmente responsabilidade nossa? Diga-se de passagem que os sonhos da ordem do desejo não é eu ou você desejando conscientemente, mas o sujeito do inconsciente é que está ali desejando, ansiando. Já vimos em outras aulas, será os sonhos uma viagem no tempo, passado, presente e no futuro? Como é que pode você sonhar com algo, um fato que você vai presenciar se no sonho ele já aconteceu? Então Freud faz essas indagações. O que eu acho gostoso da gente estudar a obra do Freud é que percebemos uma pessoa atenta, uma pessoa antenada na clínica, muito observadora, muito detalhista, e isso é um legado deixado para nós psicanalistas, estarem atentos, né, a todo esse mundo psíquico à nossa volta. Isso é importantíssimo para nós analistas. Então a gente percebe um homem que está construindo, né, a base desse edifício chamado psicanálise, nos convidando para estarmos atentos a o que diz respeito à vida psíquica do sujeito, né. Vamos continuar aqui a leitura? Ninguém ressaltou com maior precisão a diferença entre o sonhar e a vida de vigília, ou tirou dela conclusões de maior alcance do que J.T.
Fichtner, num trecho de sua obra Elementos de eh, Psicológicos, em sua opinião, nem o mero rebaixamento da vida mental consciente a um nível inferior ao do limiar principal, nem o desvio da atenção das influências do mundo externo são suficientes para explicar as características da vida onírica, quando contrastadas com a vida de vigília. Ele suspeita antes que a cena de ação dos sonhos seja diferente da cena de vida de representação de vigília. Se a cena de ação da atividade psicofísica fosse de representação de vigília, se a cena de ação de atividade psicofísica fosse a mesma no sono e no estado de vigília, os sonhos só poderiam ser, segundo o meu ponto de vista, um prolongamento num grau inferior de intensidade da vida de representações de vigília. E, além disso, seriam necessariamente no mesmo material e forma, mas os fatos são bem diferentes disso, né? O, esse J.T. Fichtner, ele escreveu elementos, né, de uma psicofísica. A obra que ele escreveu é sobre o psíquico e o físico, né? Realmente, o sonho não traz a representação de como foi o que você ou eu vivenciamos durante é, estado de vigília. Não é. Mas é ao contrário. No estado de vigília, aquilo que sonhamos reaparece do jeito que estava lá no sonho. Reaparece. Em alguns casos, será simbólico, né? Iremos ver isso no próximo semestre, né? Iremos estudar muito o simbolismo dos sonhos, mas tem coisas que aparecem realmente ao pé da letra, como estava no sonho. Uma fala, né? Um lugar, uma pessoa, um objeto, vai sim aparecer descrito muitas vezes ao pé da letra. Não está claro o que Fechner tinha em mente ao se referir a essa mudança de localização da atividade mental. Nem tampouco, ao que eu saiba, qualquer outra pessoa seguiu a trilha indicada por suas palavras. Podemos, penso eu, descartar a possibilidade de dar à frase uma interpretação anatômica e supor que ela se refere à localização cerebral fisiológica ou mesmo às camadas histológicas do córtex cerebral? É possível, porém, que a sugestão venha finalmente a se revelar sagaz e fértil se puder ser aplicada a um aparelho mental composto por várias instâncias dispostas sequencialmente, uma após outra. Outros autores que contentaram em chamar a atenção para as características distintivas mais tangíveis da vida onírica e em adotá-las como ponto de partida para tentativas que visavam explicações de maior alcance. Observou-se justificadamente que uma das principais peculiaridades da vida onírica surge durante o próprio processo de adormecimento, podendo ser descrita como um fenômeno anunciador do sonho. De acordo com Schumacher, 1862, o que caracteriza o estado de vigília é o fato de que a atividade do pensar ocorre em conceitos e não em imagens. Exatamente. Nós estamos presos a conceitos.
mas quem capta as imagens, né, essa pulsão escópia, e que por ela muitas vezes fazemos o investimento, mas é nas imagens que o inconsciente se prende, né? Capta e dali ele tira uma descrição. Para entender a questão das imagens, eu vou puxar um pouco para a semiótica. Sim, semiótica, análise do discurso e linguística. Sim, por quê? Tudo é linguagem. E quando se trata de linguagem, o inconsciente compreende perfeitamente. Infelizmente, nós somos analfabetos no campo da linguística, da linguagem, da semiótica, mas eu irei sim trabalhar com vocês a questão semiótica no próximo semestre com vocês, no módulo 2, que é no módulo 5, que é o volume 2 dessa obra aqui, a questão da semiótica, né? Essa questão da imagem que fala, da imagem que tem ali uma linguagem, né? Então, é, é bom estudar a interpretação dos sonhos que você abre um leque de pesquisa em linguística, em semiótica, em, em mitologia propriamente dita universal, em simbolismo universal, e nisso você passa no estado de vida de vigília, você passa a ter agora um olhar mais atento, fazendo a leitura, fazendo a, a interpretação e lendo as coisas, como diz o próprio Lacan. O analista olha para o mundo e lê o mundo e está acima da subjetividade do sujeito que chega na clínica. Então, vamos sim, no próximo semestre, puxar um pouco para semiótica, linguística, né, universal, trabalhar um pouco de mitologia universal, simbolismo universal, né, e a questão da linguagem, que é importantíssimo, né? As imagens têm ali um texto, uma mensagem, né, falando a todos nós. E às vezes descartamos algo que vemos, mas não o inconsciente não descarta nada, muito pelo contrário, ele pega tudo, tudo ele pega. Isso é fascinante isso, né? Já os sonhos pensam essencialmente por meio de imagens, percebe? Os sonhos vêm por meio de imagens. Se é imagem, grife aí no livro de vocês, página 85, se é imagem, é linguagem. Tá aqui, olha. Já os sonhos, pense essencialmente por meio de imagens. Grife aí. O pessoal que gosta de usar canetinha, é, que gosta de usar marcador, se tem imagem, tem linguagem, tá? Tem uma linguagem ali falando, né? Então nós vamos aí abrir para outros teóricos que vai trabalhar a questão da imagem e da linguagem como texto, né? É o Jung e o Lacan, né? O Jung vai trabalhar muito com a questão das imagens, né? Então, você quer entender um pouquinho mais de imagem, eu recomendo a obra dele, O Homem e seus Símbolos. Leia, por favor, se você puder adquirir em PDF, tem lá no grupo de psicanálise do Telegram. Ou se puder comprar, tem na Amazon, que está um preço muito legal. Agora nas férias, muitos livros, os valores caíram, né? E o outro é o Lacan, que vai falar que o sonho é um texto, né? Se é linguagem, tem ali um texto, né? Então, e o outro livro que eu recomendo é O Homem Dentro da Linguagem. Vai ajudar bastante na compreensão da questão dos sonhos, né? Maravilha isso. Ah, e com a aproximação do sono, é possível observar como à medida que as atividades voluntárias se tornam mais difíceis, surgem representações involuntárias, todas elas se enquadrando na categoria de imagens. De novo, ele repete imagem. Se é imagem, é linguagem, gente. Se é imagem, é linguagem.
Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Se é imagem, é linguagem, né? Que coisa maravilhosa isso. A incapacidade para o trabalho de representações do tipo que vivenciamos como intencionalmente desejado e o surgimento habitualmente associado a tais estados de abstração, de imagem. Estas são duas características pré, é, perseverantes nos sonhos que a análise psicológica nos sonhos nos força a reconhecer como características essenciais da vida onírica. E já tivemos a ocasião de ver que essas imagens, alucinações e hipnagógicas são elas próprias idênticas em seu conteúdo de imagens oníricas, ou seja, às vezes passamos, vemos, mas não percebemos. A gente vê, né? Mas não olha atentamente. Mas o inconsciente, como eu acabei de falar, não deixa escapar nada. Tudo é uma linguagem, tudo é uma mensagem que tem ali. Né? Isso é fantástico. Tem algo ali do signo, do simbólico, do mitológico, tá ali, né? E vai muitas vezes se reapresentar nos sonhos como uma mensagem para o sonhador. Isso é maravilhoso, né? Muito gostoso. Acredito que depois desse módulo aqui, esse, o próximo módulo, que a pessoa vai ter, né, um arcabouço rico para poder trabalhar a clínica dos sonhos com seus pacientes. Maravilhoso, é muito gostoso estudar a obra de Sigmund Freud. Eu volto a falar para vocês, meus alunos, eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que diz que é psicanalista, mas não leu a obra. Eu tenho muita dificuldade. Aliás, eu tenho dificuldade com muita coisa quando você fala do campo intelectual. Eu tenho muita dificuldade quando alguém para mim diz que é filósofo e não leu ou durante a sua faculdade não teve a decência, né, digo decência, ou habilidade de comprar a obra de algum filósofo, ou ler, ou quando a pessoa diz que é teólogo, não fez um estudo sobre a história da teologia. Eu estou falando de áreas que é de minha formação, que é ciências sociais, filosofia, psicanálise e teologia. Então, eu acho assim um absurdo a pessoa dizer que é psicanalista e não leu para a psicanálise, mas aí fala, mas eu estou ganhando dinheiro. Nós vamos chegar nessa aula lá na frente da direção do tratamento. Tá ganhando dinheiro, mas até Camelo ganha dinheiro, mas será que está fazendo um trabalho realmente sério? Será que está? Será que essa pessoa realmente está trabalhando realmente com psicanálise ou ele está trabalhando com alguma coisa que não é psicanálise? Então, eu confesso e volto a falar para vocês, meus caros alunos que estão assistindo essa videoaula, a primeira videoaula de interpretação dos sonhos de 2024. Eu tenho dificuldade muito e não vou mudar isso. Isso é o meu radicalismo. Eu não considero pessoas que não leu Freud e não fez uma análise séria psicanalista. Eu não considero. Eu não vou também pedir desculpas, né? Porque tem tanta gente produzindo merda, né? Vendendo merda na internet, vendendo merda no mundo real, que, peraí, não posso, não posso. Eu não vou mudar meu pensamento. A pessoa diz que é, a pessoa diz que é psicanalista e não teve a decência durante a sua vida de ler o pai da psicanálise, conhecer, não comprou uma obra biográfica tipo do Peter Gay e de outros historiadores que fez um trabalho de historicidade sobre Freud. Não, não dá. Não, não dá, não dá, não dá. E não vou mudar meu pensamento. Não vou mudar. Os sonhos, portanto, pensam predominantemente em imagens visuais, mas não exclusivamente. Utilizam também imagens auditivas e, em menor grau, impressões que pertencem aos outros sentidos. Além disso, muitas coisas ocorrem nos sonhos, tal como fazem normalmente na vida de vigília, simplesmente como pensamentos ou representações, provavelmente bem entendido sobre a forma de resíduos de representações verbais.
Não obstante, o que verdadeiramente caracteriza os sonhos são apenas os elementos e seu conteúdo que se comportam como imagens que se assemelham mais às percepções, isto é, que são as representações minêmicas, deixando de lado todos os argumentos tão familiares aos psiqui- psiquiatras sobre a natureza das alucinações. Estaremos concordando com todas as autoridades no assunto ao afirmar que os sonhos alucinam, que substitui os pensamentos por alucinações nesse sentido. Não há distinção entre as representações visuais e acústicas. Tem-se observado que quando se adormece com a lembrança de uma sequência de notas musicais na mente, a lembrança se transforma numa alucinação da mesma melodia, ao passo que quando se volta a acordar, e os dois estados podem alternar-se mais de uma vez durante o processo de adormecimento, a alucinação cede lugar, por sua vez, à representação minêmica, que é, ao mesmo tempo, mais fraca e qualitativa diferente dela. Então, o Freud vai trabalhar, ele está nos mostrando aqui toda uma construção do que é esse universo dos sonhos, e nós estamos vendo que sonho é algo que é uma via de fala do inconsciente para nós, mas tem toda uma construção aí teórica. O Freud só está dando aqui um corpo teórico, né? Já que a filosofia, a medicina, as religiões falavam dos sonhos da via de um oráculo, da via de uma profecia, de uma vidência, mas agora ele está mostrando realmente como é esse universo, né, tão profundo e vasto que é os sonhos, que é uma das vias de fala do inconsciente para o sonhador. A transformação de representações em alucinações não é o único aspecto que os sonhos diferem de pensamento correspondente na vida de vigília. Os sonhos constroem uma situação a partir dessas imagens, representam um fato que está realmente acontecendo, como diz Spita, em 1882, eles dramatizam uma ideia, mas essa faceta da vida onírica só pode ser plenamente compreendida se reconhecemos, além disso, que nos sonhos, via de regra, pois há exceções que exigem um exame especial. Parecemos não pensar, mas ter uma experiência, em outras palavras, atribuímos com completa crença às alucinações. Somente ao despertarmos é que surge o comentário crítico de que não tivemos nenhuma experiência, mas estivemos apenas pensando de uma forma peculiar ou dito de outra maneira, sonhando. E essa característica se distingue os verdadeiros sonhos do devaneio, que nunca se confunde com a realidade. Então, é aquele pensar, né, problemático, que a pessoa fica remoendo, às vezes, de maneira psicótica sobre outro, ele vai reproduzir aquilo no sonho. Só que, no meio daquele sonho alucinatório, né, ou louco, ou psicótico, podemos assim dizer, né, há uma verdade que vai aparecer ali para o sonhador. Há um texto que vai aparecer ali com a mensagem verdadeira, né? Muitas vezes a pessoa está alucinando calada, pensando besteira de alguém, ou com raiva, ou magoada, ou triste. Ela vai reproduzir isso no sonho, né? Mas terá ali, no meio desse sonho de alucinação, produzida por essas alucinações no estado de vigília, haverá ali uma mensagem real para ela. Lembrando a vocês mais uma vez, o inconsciente, ele não desiste de falar. Se há algo em nossas vidas que é verdadeiro, que não mente para nós, é o inconsciente. Seja pela vida em pensão, sonhos,
atos falhos, xixes, que é a questão do humor, da comédia, que iremos ver isso lá para frente, né? Iremos estudar um pouco sobre a questão do humor, sobre a questão da comédia, sobre a questão da brincadeira. O inconsciente fala por essas vias. Sempre a questão da verdade para o sujeito. Tá bom, gente? Burdak, 1838, resume que, com as seguintes palavras, as características de vida onírica que examinamos até agora figuram entre as características essenciais dos sonhos. Lições, a atividade subjetiva de nossa mente aparece de forma objetiva, pois nossas faculdades perceptivas encaram os produtos de nossa imaginação como se fossem impressões sensoriais. B. O sono significa o fim da autoridade do eu. Daí, o adormecimento trazer consigo certo grau de passividade. As imagens que acompanham o sono só podem ocorrer sob condições de que a autoridade do eu seja reduzida. É, é verdade isso. E aí nós vamos chegar naquela fala que o Freud fala, o eu é dono da sua própria casa. No sono, as defesas estão baixas, né? É, entre 3 e 5 da manhã, a pessoa está realmente. Quem não viu o filme A Origem, veja de novo, que é a aula da última quinta-feira desse mês. A pessoa está realmente no mundo profundo do inconsciente. Aliás, diga-se de passagem, quem está em coma está no mundo do inconsciente o tempo todo. Quem está em estado de coma, quem está ali naquele estado é, 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 a- adormecido, né, está ali no mundo inconsciente. Está no mundo inconsciente. Então, entre 3h30, né, que é o estado de vigília profundo, até as 5 da manhã, as defesas do ego estão todas rebaixadas. A pessoa está realmente muito frágil, muito indefesa, muito sugestível nesse, nesse momento, né? Que é chamado a hora das densas trevas da madrugada. Né? Maravilhoso essas coisas. Né? O passo seguinte consiste em tentar explicar a crença de que a mente deposita nas alucinações oníricas, crença que só pode surgir depois de ter cessado uma espécie de atividade autoritária do eu. Struppel, 1877, argumenta que, neste sentido, a mente executa sua função corretamente e de que conformidade com seu próprio mecanismo. Longe de serem meras representações, os elementos dos sonhos são experiências mentais verdadeiras e reais, do mesmo tipo das que surgem no estado de vigília através dos sentidos. A mente em estado de vigília produz representações e pensamentos em imagens verbais. Sim, produzimos imagens em cima de verbo. Por isso que Lacan chama que os sonhos para Lacan, Biot e Klein é um espelho, que na verdade também é uma imagem e que também é linguagem. Esses três teóricos, a gente vai ter que falar deles aqui bastante na aula, no curso, nesse módulo, né? Para, para Biot, Lacan e Klein, os sonhos são um espelho. Espelho trabalha com a questão da imagem. Trabalha com a questão da imagem. Isso é fantástico. Só tem um problema. O narcísico e o psicótico não têm o espelho.
Então fica difícil produzir mensagens via espelho, tanto para o psicótico como para o narciso. Fica difícil, muito difícil. Fica complicadíssimo. Mas é gostoso a gente ver essas coisas, né? A gente mergulhar na obra e ver realmente como funciona essa vida, esse universo dos sonhos. Delboff, em 1885, chega à mesma conclusão após argumentos psicológicos um pouco diferentes. Acreditamos na realidade das imagens oníricas, diz ele, porque em nosso sono não dispomos de outras impressões com as quais compará-las por estarmos desligados do mundo exterior. Mas a razão pela qual acreditamos na veracidade dessas alucinações não é por ser impossível submetê-las a um teste dentro do sonho. O sonho pode parecer oferecer-nos esses testes pode se deixar-nos tocar a rosa que vemos e ainda assim estaremos sonhando. Na opinião de Deboeuf, existe apenas um critério válido para determinar se estamos sonhando ou acordados, e se esse é o critério puramente empírico do fato de acordarmos. Concluo que tudo que experimentei entre adormecer e acordar foi ilusório quando, ao despertar, verifico que estou deitado e despido na cama. Durante o sono, tomei as imagens oníricas por imagens reais graças ao meu hábito mental, que não pode ser adormecido, de supor a existência de um modo externo com o qual estabeleço o contraste com o seu próprio ego. Então, acontece muito, né, da pessoa não ter noção quando acorda se está sonhando, se está acordado, se está no sonho, se aquilo ali realmente é real. Acontece às vezes que quando acordamos, quando o sonho é muito profundo ou carregado de imagens muito fortes, de acordarmos de não termos ainda uma noção se realmente aonde estamos. Até termos contato com o nosso ego. Quando falamos ego, essa construção psíquica caracterológicas do próprio sujeito, ser, subjetividade, discurso, o grande outro, e assim por diante. Essa questão antropológica da ordem da questão da linguagem, e aí nos damos conta que estamos, às vezes, na nossa própria casa. Às vezes acordamos, queremos saber onde estamos, aonde estamos, né? E a gente só toma consciência quando nos sinalizamos no nosso ego. Né? Essa coisa de tomada de consciência sou eu. Eu estou na minha casa, estou na minha cama, estou no meu quarto, né? É através do ego, né? Deixa isso claro aqui para vocês, que nós nos sinalizamos quando acordamos. É através do ego que nos sinalizamos que estamos em nós, né? Pois aqui no sonho não temos essa consciência, pois o ego está adormecido. Né? Página, eu li isso, foi na página 87. Assim, o desligamento do mundo externo parece ser considerado como o fator que determina as características mais marcantes da vida onírica. Vale a pena, portanto, citar algumas observações perspicazes feitas há muito tempo por Bordar, que lança a luz sobre as relações entre a mente adormecida e o mundo externo, que são a conta certa para nos impedir de dar grande valor às conclusões tiradas nas páginas anteriores. O sono, escreve ele, só pode ocorrer sob a condição de que a mente não seja irritada por estímulos sensoriais. Mas a precondição real do sono não é
tanto a ausência de estímulos sensoriais, mas antes a falta de interesse neles, que é, na verdade, o que vimos na aula anterior, né? Esse interesse da mente e do sonho tem a ver com o meu investimento libidinal na vida de vigília. O sonho é produzido em cima de investimento libidinal, tá, gente? Quem assistiu a aula anterior, as duas aulas anteriores, vai perceber que essa produção é em cima de libido, em cima de investimento. É o que ele está dizendo aqui, tá? Algumas impressões sensoriais a rigor pode ser necessária para acalmar a mente, assim o moleiro só consegue dormir se estiver ouvindo o estalido do seu olho. A quem quer que encare como precaução necessária manter uma lamparina acesa durante o sono à noite para para achar para a noite achar impossível dormir no escuro. Então, tem pessoas que têm um método para dormir. Eu só durmo se tiver o ventilador ligado. Eu só durmo se tiver o ar-condicionado. Eu só durmo se eu ouvir, né, o barulho de um carro passando na estrada. Ou eu só durmo se estiver em silêncio. Então, é um modo de acalmar a mente, né? Conseguimos dormir dentro de uma referência de acalento para a mente, né? Ah, eu ouço barulhos do ventilador, no chão ou no teto, aí eu apago. Ou então tem pessoas que colocam uma música de fundo, né? Ou então um abajur com a luz fraca. Então adormecemos frente a uma referência que acalme a mente. Um abajur com a luz. Outros colocam incenso para dormir, né? Outros colocam um incenso elétrico ou uma música relaxante, bem baixinha, ela apaga. São modos de acalmar a mente, né, para ela poder assim relaxar e o sujeito ir para o mundo dos sonhos. Então fica essa dica para você, né? Tem pessoas que dormem, não conseguem dormir com barulho. Outros dormem sobre um extremo silêncio. Outros dormem sobre o barulho da caixa d'água. Está caindo água na caixa, a pessoa apaga. É o modo de acalentar a mente dela, né? Então, quem puder aí anotar isso, a mente, ela precisa se acalmar para dormir. Ela calma, ela adormece. Então, a pessoa, às vezes, inconscientemente, cria uma referência de acalento, né? De calmaria para a sua mente sem saber, né? Outros dormem, é que nem a criança. A criança, ela tem crianças que dormem sobre o barulho do motor da geladeira, né? Eu já ouvi casos de crianças que, se botasse um gato perto do seu berço, ela dormia, ela se acalmava. Na verdade, é a mente dela que se acalma. Então, dormimos sobre o acalento da mente. Se a mente não estiver calma, não dormimos. E se dormir, iremos produzir terror noturno. No sono, a mente se isola do mundo externo e se retrai de sua própria eh, periferia. Não obstante, a conexão não se interrompe inteiramente se não pudéssemos ouvir nem sentir enquanto estamos efetivamente adormecidos. Mas só depois de acordarmos seria inteiramente impossível despertarmos. A persistência da sensação é comprovada com mais clareza, ainda pelo fato de que nos desperta não é sempre a mera força sensorial de uma impressão, mas seu contexto psíquico. O homem adormecido não é despertado por uma palavra qualquer, mas se for chamado pelo nome, acorda. Assim a mente adormecida distingue
diferentemente, as sensações. E por essa razão que falta um estímulo sensorial pode despertar um homem, caso esteja relacionada com algo de importância representativa para ele. Assim é que o homem que com a lamparina acesa acorda, se ele se apagar, é o mesmo acontece com o moleiro se o moinho parar. Em outras palavras, ele é despertado pela sensação de uma atividade sensorial. Isso implica que tal atividade era percebida por ele, mas como era indiferente ou antes a satisfatória, não lhes perturba a mente. Ou seja, aquele cara que dorme com a lamparina ou com o abajur baixo, se apagar o abajur ou a lamparina, ele vai acordar. Aquele cara que está acostumado a dormir com o barulho do moinho, se o moinho parar de fazer aquele barulho, ele vai acordar. Ele está ali dormindo, mas há uma conexão, né, mental, sensorial, né, em cima daquele estímulo que acalma ele durante o sono. Isso é importantíssimo nós estarmos atentos a isso. Mesmo que desprezemos essas objeções, de modo algum elas são insignificantes, teremos de confessar que as características da vida onírica que consideremos até agora e que foram atribuídas ao seu desligamento do mundo externo não explicam inteiramente seu estranho caráter, pois de outro modo deveria ser possível retransformar as alucinações de um sonho em representações, em suas situações em pensamento, e assim solucionar o problema da interpretação dos sonhos. E isso é realmente o que fazemos quando, depois de acordar, reproduzimos de memória um sonho, mas quer consigamos efetuar essa retradução inteiramente ou apenas em parte, o sonho continuará tão enigmático quanto antes, ou seja, contaminamos o sonho quando a gente acorda. Não deixamos o sonho falar conosco. Muitas vezes na nossa ânsia, que a ansiedade é a fuga, né? Contaminamos o sonho. Não deixamos o sonho falar, porque o sonho ele fala por si só, é um texto. Ele precisa falar conosco. É preciso parar e deixar o sonho falar conosco. E com efeito, todas as autoridades presumem, sem hesitar, que ainda outras e mais profundas modificações do material de representações da vida de vigília têm lugar nos sonhos. Strumpel, em 1877, esforçou-se por apontar uma dessas modificações no seguinte trecho: com a sensação do funcionamento sensorial e da consciência vital normal, a mente perde o solo onde se enraizam seus sentimentos, desejos, interesses e atividades. Também, os estados psíquicos, sentimos, interesses, juízos de valor que estão ligados às imagens minêmicas na vida de vigília ficam sujeitos a uma pressão obscurecedora como resultado de uma ligação com tais imagens que rompem as imagens percentuais das coisas, pessoas, lugares, acontecimentos e ações da vida de vigília são reproduzidas separadamente em grande número, mas nenhuma delas leva consigo seu valor psíquico. Esse valor é desligado delas e assim elas flutuam na mente em seu bel prazer. De acordo com Struppel, o fato de as imagens serem despojadas do seu valor psíquico, o fato este que, por sua vez, remonta ao desligamento do mundo externo, desempenha um papel predominante na criação da impressão de estranheza que distingue os sonhos da vida real em nossa mente. Então, temos valores, temos crenças, temos desejos, temos sonhos, temos paixões. Elas vão reaparecer nos sonhos separadamente. Isso é o próprio inconsciente separando tudo, mas a questão psíquica em si,
delas não vai aparecer, elas vão aparecer as imagens, mas a mensagem central é outra para nós. Não uma questão psíquica em si da pessoa, do sujeito. Mas a mensagem central direcionada ao sonhador, ela vai sim aparecer no sonho, é, direcionando para ele uma mensagem. Mas a questão em si psíquica desse outro não vai aparecer. Vai aparecer a pessoa como foco do desejo, aspiração, mas as questões psíquicas dela não vai aparecer. Isso é interessantíssimo a gente ficar atento a isso. Já vimos que o adormecimento envolve de imediato a perda de uma de nossas atividades mentais, que seja nosso poder de imprimir uma orientação intencional. A sequência de nossas representações, vemos-nos agora diante de uma sugestão que, afinal, é plausível de que os efeitos de estado de um sono pode entender-se de todas as faculdades da mente. Algumas destas parecem ficar inteiramente suspensas, mas surge então a questão de, de saber se demais continuam a funcionar normalmente e se nossas condições são capazes de trabalho normal. E que e aqui se pode perguntar se as características distintivas dos sonhos não podem ser explicadas pela redução da eficiência psíquica no estado do sono. Uma ideia que encontra apoio na impressão causada pelos sonhos em nosso julgamento de vigília. Os sonhos são desconexos, aceitam as mais violentas contradições sem a mínima objeção, admitem possibilidades, desprezam conhecimentos que têm grande importância para nós na vida diurna e nos revelam como imbecis éticos e morais. Quem quer que se comportasse quando acordado de maneira peculiar, as situações dos sonhos seriam consideradas louco. Quem quer que falasse quando acordado de maneira como as pessoas falam nos sonhos, ou descrevesse o tipo de coisas que acontecem nos sonhos, dar-nos a impressão de ter a, apale, apalermado ou débil mental. Pare, Parecemos não fazer mais do que pôr a verdade em palavras quando expressamos nossa opinião extremamente desfavorável sobre a atividade mental nos sonhos, e asseveramos que neles as faculdades intelectuais superiores, em particular, ficam suspensas, ou pelo menos é, gravemente prejudicadas. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu fiz coisas no sonho que eu não faço aqui no mundo real. Eu falei coisas do sonho que eu não falo aqui. No sonho é um desejo que está sendo realizado. É isso que está acontecendo no sonho. No sonho não tem censura. Por isso o sujeito se autoriza. Essa é a diferença da pessoa sonhar que falou, que fez, que foi. O sonho não tem censura. Por isso que o Freud vai dizer sonho é realização de um desejo. Desejo o quê? Reprimido. Mas não é o desejo da ordem da falta, tá? Vamos deixar isso bem claro. É um desejo reprimido que o sujeito realiza naquele mundo ali. Não o desejo da ordem da falta, aquele desejo que me faz sair do lugar e ir de encontro ao meu desejo, que também é loucura. Quando a gente se autoriza o nosso desejo, somos loucos perante o outro.
Eu sonhei que eu falei isso. Eu não teria coragem de falar isso aqui. Eu sonhei que eu fiz isso, mas você faria aqui? Não, não sei, não consigo fazer. Percebe? O sujeito está todo cheio de censura, todo castrado, todo debaixo de superego. Mas no sonho, a censura não aparece. Por isso, o sujeito pode se realizar no sonho, porém, não é a realização de um desejo da ordem da falta, mas sim de uma repressão, daquilo que ele reprimiu. As autoridades exibem uma inusitada unanimidade, as exceções serão tratadas adiante ao expressar opiniões dessa natureza sobre os sonhos. Esses julgamentos levam diretamente a uma teoria ou explicação específica da vida onírica. Mas é chegado o momento de eu deixar de generalidades e apresentar em seu lugar uma série de citações de vários autores, filósofos e médicos sobre as características psicológicas dos sonhos. Segundo Le, Le, eh, Le Bon, 1855, a incoerência das imagens oníricas constitui as características essenciais dos sonhos. Maury, 1878, concorda com ele. Spita cita Hegel como afirmando que os sonhos são destituídos de qualquer coerência objetiva e razoável, né? Mesmo Volcker, 1875, cuja teoria está longe de considerar a atividade psíquica durante o sono como destituída de propósito, fala de um relaxamento da desconexão e da confusão da vida ideativa, e no estado de vigília se mantém unida pela força lógica do ego central, né? Fichtner, 1889, escreve: é como se a atividade psicológica tivesse sido transportada do cérebro de um homem sensato para o de um idiota. Haderstock, né, 1879, de fato, parece impossível descobrir quaisquer leis fixas dessa atividade louca, depois de se furtarem ao rigoroso policiamento exercido sobre o curso das representações de vigília pela vontade racional e pela atenção. Os sonhos se dissolvem num louco redemoinho de confusão caleidoscópica. Hildebrandt, 1875, que saltos surpreendentes o sonhador é capaz de dar, por exemplo, ao extrair inferências com que calma se dispõe a ver as mais familiares lições das experiências viradas pelo avesso, que contradições eh, Invisíveis está pronto a aceitar as leis da natureza e da sociedade antes que, como se costuma dizer, as coisas vão além de um xiste e de uma tensão excessiva do contrassenso, o desperte. Calculamos sem nenhum escrúpulo que 3 vezes 3 são que 3 vezes 3 são 20. Não ficamos nem um pouco surpresos quando o cão cita um verso, um poema, ou quando o morto até seu túmulo com as próprias pernas, ou quando vemos uma pedra flutuando na água, dirigindo-nos solenemente numa importante missão até o ducado de para inspecionarmos suas forças navais, ou somos persuadidos a nos alistar nos exércitos de Carlos XII, pouco antes da Batalha de Poltava. Então, ele traz aqui citações de coisas que no sonho nós não achamos absurdo, que estamos voando, que um cachorro fala, que uma pessoa que já morreu vem conversar conosco. Não achamos absurdo. Por quê?
Porque ali é o sujeito do significante acessando os significantes. É isso que acontece nos sonhos. Se você quer entender um pouco de sonho, eu recomendo ler a obra de um artista que esteve com Freud, com Jacques Lacan, que vai trabalhar a questão do surrealismo. Através da obra surrealista, você vai entender o mundo do inconsciente. Tem um livro da Nice, Imagens do Inconsciente. Fabulosa essa obra. Quem puder ler, leia. Imagens do Inconsciente. E lê também Surrealismo. Vai dar um norte acerca do que é os sonhos. Né? Bis, 1878, tendo em mente a teoria dos sonhos que se baseia em impressões como essa, escreve o conteúdo, pelo menos 9 dentre 10 sonhos, é absurdo. Neles reunimos pessoas e coisas que não têm a menor relação entre si. No mês seguinte, a mudança no caleidoscópio e somos confrontados com um novo agrupamento, ainda mais sem nexo e louco, se é que isso é possível, do que o anterior. E assim prossegue o jogo mutável no cérebro, incompletamente adormecido até que despertamos, levamos a mão à testa e ficamos imaginando se ainda possuímos a capacidade para ideias e pensamentos racionais. Eu sonhei com pessoas que, humanamente falando, não era para estar nem juntas. Coisas da ordem da incoerência aparecem no sonho. É preciso um analista, a pessoa que está estudando psicanálise, está muito interessada, muito atenta a esse mundo, a esse universo chamado sonhos. O que significa essa incoerência de pessoas, lugares, coisas, objetos que flutuam, que andam, que falam? Será que é realmente uma incoerência? Ou é uma lógica que não tem nada a ver com a nossa suposta lógica? Ou é um sentido que não tem nada a ver com o nosso sentido? Cabe a nós, analistas, e você que está nesse curso, que está nessa formação, está sendo convidado para desenvolver a arte da pesquisa, está sendo convidado a desenvolver pensamentos teóricos, construir uma biblioteca de livros teóricos de psicanálise para se aprofundar no assunto. Então, será que essas incoerências dos sonhos são incoerências ou são incoerências que vai de encontro contra ao que eu chamo de incoerência? Será que é incoerência mesmo? Eu acredito que não. Até porque a lógica do inconsciente não é uma lógica nossa. O tempo do inconsciente não é o nosso tempo. Às vezes um sonho de 5 minutos vai parecer para nós um sonho de 1 hora, 2 horas. E muitas vezes você só teve um sonho de 5 minutos ou 15. Foi tão longo assim? Como assim longo? Você só dormiu 5 a 15 minutos? Como é que você diz que você dormiu tanto assim? Mas para mim pareceu uma eternidade. Pois é, a lógica do mundo dos sonhos, do mundo do inconsciente, não é a nossa lógica. Então, será que essas incoerências que aparecem no sonho são incoerências de verdade? Mauri, em 1878, encontra um paralelo
para a relação entre as imagens oníricas e os pensamentos de vigília que há de ser altamente significativo para os médicos. E considero os sonhos, além disso, como é, uma degradação quase chega a ser necessário citar os autores que repetem a opinião de Maury em relação às várias funções mentais superiores. Struppel, em 1887, por exemplo, observa que nos sonhos, mesmo, é claro, onde não há contrassenso evidente, há um eclipse de todas as operações lógicas da mente que se baseia em relações e conexões. Spita 1882, declara que as representações que ocorrem nos sonhos parecem estar inteiramente afastadas da lei da causalidade. Haderstock, 1879, e outros autores insistem na franqueza de julgamento e de inferência características dos sonhos. Segundo Jod, 1896, não existe faculdade crítica dos sonhos, nenhum poder de corrigir um grupo de percepções mediante referência ao conteúdo geral da consciência. Observa o mesmo autor que toda sorte de atividade consciente ocorre nos sonhos, mas apenas de forma incompleta, inibida e isolada. As contradições em que os sonhos se envolvem com o nosso conhecimento de vigília são explicadas em Stricker, em 79, e muitos outros como causados por fatos que são esquecidos nos sonhos ou pelo desaparecimento de relações lógicas entre representações e assim por diante. Não há uma lógica. É isso que eu estou convidando você aqui nessa videoaula, né, nessa primeira videoaula de interpretações dos sonhos do módulo 4 de 2024. Não tem uma lógica ali. Não tem um senso, não tem uma crítica. Mas sabe o que é gostoso? A psicanálise vai nos dando consciência das coisas. No final de estudar esse módulo, esses dois módulos, você, meu caro aluno, terá uma outra mentalidade, uma outra consciência, uma outra percepção acerca dos sonhos, a começar pelos seus. E terá agora uma percepção visual do mundo que te cerca, cheio de linguagem e de signos, que vai reaparecer nos seus sonhos. Então, no final, que vai durar esse ano todo, a gente vai estudar. Que isso, André? Só esse volume vai dar, esse semestre todo, só esse volume. O outro volume vai dar metade do outro semestre também. Então, praticamente, vamos estudar ações o ano todo. Então, você vai ter uma outra percepção. Isso é que é gostoso da psicanálise. Você vai ganhando percepções das coisas a partir de si, a partir do seu ego, a partir do seu sintoma. Isso é maravilhoso, né, gente? Não obstante, os autores que costumam adotar uma visão tão desfavorável do funcionamento psíquico dos sonhos admitem que ainda resta neles um certo resíduo de atividade mental. Isto é explicitamente admitido por Wood, cujas teorias têm exercido uma influência significativa em muitos outros pesquisadores deste campo. Qual é o poder? Poder-se perguntar a natureza de resíduo de atividade mental normal que persiste nos sonhos. Há o consenso, mais ou menos geral, de que a faculdade reprodutiva, a memória, parece ser que a menos sofre, até mesmo de que mostra certa superioridade a essa mesma função da vida de vigília. Embora parte dos absurdos dos sonhos pareça inexplicável pela propensão da memória a esquecer, na opinião de Spita, 1882, a parte da mente que não é
afetada pelo sono é a vida dos ânimos e que se dirige os sonhos. Por ânimo, ele quer dizer o conjunto estável de sentimentos que constitui a mais íntima essência do ser humano. Exatamente. Já se perceber que no sonho você não está desmotivado? Mesmo que no estado de vigília você tenha se aborrecido, se entristecido, chateado, no sonho você está que não está desmotivado. Você está em atividade. Página 93. No sonho, estamos sempre animados. Perceba isso. Perceba esse detalhe. Scholz, 1893, acredita que uma das atividades mentais que atua nos sonhos é a tendência de submeter o material onírico a uma reinterpretação em termos alegóricos. Também, Siebeck, 1877, vê nos sonhos uma faculdade mental de interpretação mais ampla, que é exercida sobre todas as sensações e percepções. Há uma dificuldade específica para avaliar a posição que ocupam nos sonhos, o que constitui, evidentemente, a mais elevada das funções psíquicas, a consciência, visto que tudo o que sabemos dos sonhos provém da consciência. Nos pode haver dúvida de que ela persiste neles? Contudo, o espírita acredita que o que persiste nos sonhos é apenas a consciência e não a autoconsciência. Leboeuf, no entanto, se confessa incapaz de perceber essa definição. As leis de associação que regem a sequência e representação são válidas para as imagens oníricas, e a rigor, sua predominância ainda mais nítida e acentuadamente expressa nos sonhos. Os sonhos, afirma Struppel, segue seu curso ao que parece segundo as leis, quer das representações simples, quer dos estímulos orgânicos que acompanham tais representações, isto é, sem serem de forma alguma afetados pela reflexão, pelo bom senso ou pelo gosto estético ou pelo julgamento moral, né? Então, no sonho não tem essa questão da censura. A censura não aparece nos sonhos. Aquilo que a pessoa às vezes acorda e fala, eu jamais faria isso, falaria ou agiria desse jeito que aconteceu no sonho. Ali, a censura não existe. Essa é a questão. Fantástico isso, é maravilhoso. Os outros cujos pontos de vista estão agora apresentando retratam o processo de formação dos sonhos, ou mais ou menos da seguinte maneira. A totalidade dos estímulos sensoriais gerados durante o sono, a partir das várias fontes que já enumerei, despertam na mente, em primeiro lugar, diversas representações que aparecem sob forma de alucinações, ou mais propriamente, segundo Woods, de ilusões em vista de suas derivação de estímulos externos e internos. Essas representações vinculam-se de acordo com as conhecidas leis de associação, de conformidade com as mesmas leis, convoca uma outra série de representações. A gente viu na aula passada, né, as vias de estímulos sensoriais, né, interno, externo, né, e também através dos órgãos que podem influenciar nos sonhos, né? Nós vimos isso na aula passada, mas ele vai dizer aqui que isso não interfere da questão de juízo no sonho, não tem essa questão da censura. Vai sofrer, sim, esses estímulos, vai ter, sim, essas percepções sensoriais, mas não vai
ter nenhuma ali a questão de juízo, de crítica, como ver um gato falar ou uma pedra flutuar. Não tem isso nos sonhos. Essa questão do senso crítico. É um outro mundo, é um outro universo. As leis ali é de outra ordem. Então cabe a nós ver, né? Ver realmente que mundo é esse em que a lógica e a lei é ao contrário do mundo do estado de vigília como esse agora. É interessantíssimo, é maravilhoso quando a gente estuda essas questões, né? Todo esse material então trabalho na medida de que o que permita, pelo que ainda resta, faculdades mentais, organização e pensamento e ação, tudo que permanece irrevelado são os motivos que decidem a convocação das imagens decorrente de fontes não externas e processará por uma cadeia de associação uma por outra. Quando ele fala associação, são os significantes, tá, gente? Quando o Freud fala de associações, ele está falando de significantes. Há uma cadeia de significantes aqui, então ele chama de associações. É maravilhoso quando a gente estuda a obra, né? A gente ganha uma outra percepção do que está realmente é, é, acontecendo na clínica, como ela é de verdade. Já se observou muitas vezes, no entanto, que as associações que ligam as imagens oníricas entre si são de natureza muito especial e difere das que funcionam no pensamento de vigília, né? Quando ele fala essas cadeias de associações ou de significantes ou de significados são os signos, né? Eu sonhei com uma pedra que flutuava, sonhei com um gato que falava, sonhei que o sol e a luz estavam junto, né? Há uma cadeia ali de associações, de signos e de significados, significantes, que estão conectados. Aquelas imagens que reaparecem nos sonhos sem sentido, há um sentido ali. Então ele agora começa a mostrar, né, essas, como ele coloca aqui, essas associações que, na verdade, dentro da linguística ou da semiótica é chamado de signos ou de significantes, né? Essas questões estão todas conectadas, elas estão falando por si só ao sonhador. É maravilhoso isso, né? Volk, 1875, escreve: nos sonhos, associações parecem travar uma luta livre, de acordo com as semelhanças e conexões fortuitas que mal são perceptíveis. Todos os sonhos estão repletos desse tipo de associações desalinhadas e superficiais. Mauri atribui enorme importância a essas características da maneira como as representações se vinculam nos sonhos, uma vez que ela lhe permite traçar uma analogia muito estreita entre a vida onírica e certos distúrbios mentais. Ele especifica duas características básicas de um. O próprio Mauri apresenta dois excelentes exemplos dos sonhos que ele mesmo teve, nos quais as imagens oníricas se ligavam meramente por meio de uma semelhança no som das palavras. Certa vez ele sonhou que estava numa peregrinação a Jerusalém ou Meca. Após muitas aventuras, viu-se visitando o químico Pelletier, que depois de conversar um pouco, deu-lhe uma pá de Zico, na parte seguinte do sonho, se transformou numa espada de lâmina larga. Em outro sonho, estava andando por uma estrada e lendo o número de quilômetros dos marcos. A seguir, encontrava-se numa mercearia onde havia uma grande balança. E o homem punha nela
pesos de quilogramas para pesar Mauri. Disse-lhe então o merceeiro: o senhor não está em Paris, mas está na ilha de Giloló? Seguiram-se várias outras cenas nas quais ele viu Lombelli, depois General Lopes, sobre, sobre cuja morte lera pouco antes, finalmente, enquanto jogava loto. Acordou, sem dúvidas, porém, estaremos aptos a constatar que não se deixou passar em contradição essa baixa estimativa no funcionamento psíquico nos sonhos? Embora a contradição quanto a esse ponto não pareça nada difícil. Por exemplo, Spita, um dos seus depreciadores da vida onírica, insiste que as mesmas leis psicológicas que regem a vida de vigília também se aplicam nos sonhos. Outro, Dugas, declara que as mais afirmações têm pouco valor na medida em que seus autores não fazem nenhuma tentativa de conciliá-las com suas próprias descrições da anarquia psíquica e da ruptura de todas as funções que predominam nos sonhos. Parece, contudo, ter ocorrido alguns outros autores que a loucura dos sonhos talvez não seja desprovida de método e possa até ser simulada como um príncipe dinamarquês sobre o qual se fez a esse arguto julgamento. Esses últimos autores não podem ter julgado pelas aparências, ou então a aparência a eles apresenta pelos sonhos deve ser feito diferente. Assim, Havelock, sem se deter no aparente absurdo dos sonhos, refere-se a eles como um mundo arcaico das vastas emoções, pensamentos imperfeitos, cujo estudo talvez nos revele estágios primitivos da evolução da vida mental. Então você às vezes está sonhando que está em um lugar, daqui a pouco você está em Paris, daqui a pouco você está em Londres, daqui a pouco você está no Rio de Janeiro. Você não percebe essas locações que é feita em instâncias. Você sonha com figuras que você nunca viu e você fala: como isso é possível? Como pode isso estar acontecendo? Como é que eu posso estar sonhando com essa pessoa que eu nem conheço, mas ela está no meu sonho? Ou agrupar pessoas que, num plano real, seria impossível elas estarem juntas, ou conversando, ou dialogando, ou trocando ideias, sendo que muitas vezes geograficamente elas estão alocadas em lugares distantes, do ponto de vista muitas vezes antropológico e cultural, mas no sonho, muitas vezes essas pessoas podem aparecer, estar juntas conversando com você, mas tem ali questões de conexões, de signos, falando com o sonhador. O mesmo ponto de vista é expresso por James numa forma que é, ao mesmo tempo, mais abrangente, mais perspicaz. Suas palavras merecem ainda mais atenção, tendo em mente que ele talvez estivesse mais firmemente convencido do que qualquer outro psicólogo, que os sonhos têm um significado disfarçado. Ora, nossos sonhos constituem um meio de conservar essas personalidades sucessivas. Quando adormecidos, retornamos às antigas formas de encarar as coisas e de senti-las, impulsos e atividades que nos dominam muito tempo atrás. O sagaz Deboff declara: embora cometa o erro de não apresentar qualquer refutação do material que contradiz sua tese, né? Ele, o mais ferrenho oponente dos que procuram depreciar o funcionamento psíquico dos sonhos, parece ser, né, o Marquês. Né? Ele diz assim:
Apesar de todos os meus esforços, não consegui obter. Escreve a respeito dele. Já Stark salientou uma explicação semelhante da incoerência dos sonhos fora proposta por um autor mais antigo, o Wolff Davidson, 1799, cuja obra era desconhecida. Todos os notáveis saltos dados por nossas representações dos sonhos têm sua base na lei da associação. Por nossas representações dos sonhos têm sua base na lei da... Às vezes continuo com, es, com essas conexões, ocorre na mente de maneira muito obscura, de modo que muitas vezes nossas representações parecem ter dado um salto, quando de fato não houve salto algum. A literatura sobre o assunto mostra, assim, uma gama muito ampla de variação quanto ao valor que ela atribui aos sonhos como produtos psíquicos. Essa amplitude se estende desde o mais profundo menosprezo do tipo com que nos familiarizamos, passando por indícios de uma valorização ainda não revelada, até uma supervalorização que coloca os sonhos numa posição muito mais elevada do que qualquer das funções de vida de vigília. Hildebrandt, 1875, que, como já sabemos, enfeixou todas as características psicológicas da vida onírica em três antinomias. Vale-se dos dois pontos extremos dessa faixa de valores para compor seu terceiro paradoxo. Trata-se de um contraste entre a intensificação da vida mental, o realce dela, que não raro corresponde ao virtuosíssimo, e, por outro lado, uma deteriorização e um enfraquecimento que muitas vezes submergem abaixo do nível da humanidade. No tocante à primeira, poucos há dentre nós que não possam afirmar por nossa própria experiência que, vez por outra, surge das criações e tramas do gênio dos sonos uma tal profundeza de intimidade da emoção, uma delicadeza do sentimento, uma clareza de visão, uma sutileza de observação, um tal brilho de espírito que jamais alegaríamos ter permanente em nosso dispor de nossa vida de vigília? Há nos sonhos uma encantadora poesia, uma alegria aguda, um humor incomparável, uma rara ironia. O sonho contempla o mundo à luz de um estranho idealismo e muitas vezes realça os efeitos do que vê pela profunda compreensão de sua natureza essencial. Retrata a beleza terrena ante nos nossos olhos, no esplendor verdadeiramente celestial, e reveste a dignidade com mais alta majestade, mostra-nos nossos temores cotidianos da mais aterradora forma e converte nosso divertimento em xixes de uma urgência indescritível. E algumas vezes, quando estamos acordados e ainda sob o pleno impacto de nossa experiência com essa, não podemos deixar de sentir que jamais em nossa vida o mundo real nos ofereceu algo que lhe fosse equivalente. Então, nos sonhos, temos contato com sentimentos, emoções, com possibilidades que nesse plano real não vemos. Por isso Freud vai falar que o sonho é a realização de um desejo. Nos deparamos com sentimentos que muitas vezes acordados não temos contato com eles. Vemos mundos, pessoas, harmonia,
que muitas vezes no plano real não é possível. Por isso, o Freud diz: o sonho é a realização de um desejo, aquilo que aspiramos, que desejamos. O sonho muitas vezes nos dá de presente como uma forma de acalento, uma forma de consolo, uma forma de esperança. Os sonhos têm esse poder. Podemos muito bem perguntar se os comentários depreciativos citados nas páginas anteriores, se esse entusiástico elogio tem alguma possibilidade de estar relacionados com a mesma coisa? Será que algumas de nossas autoridades desprezam os sonhos disparados e outras os profundos e sutis? E se ocorrem sonhos de ambas as espécies, sonhos que justificam ambos os julgamentos, não seriam um desperdício de tempo buscar qualquer característica psicológica distintiva dos sonhos? Não será bastante dizer que nos sonhos tudo é possível? Realmente, nos sonhos tudo é possível. Página 98. Nos sonhos tudo é possível, porque é da ordem do desejo. Desde a mais profunda degradação da vida mental até uma exaltação dela, que rara nas horas de vigília, pois, por mais conveniente que fosse uma solução desse tipo. O que se opõe a ela é o fato de que todos os esforços para pesquisar o problema dos sonhos parecem basear-se na convicção de que realmente existe uma característica distintiva que é universalmente válida em seus contornos essenciais e que limparia do caminho essas aparentes contradições. Não há dúvida de que as realizações psíquicas dos sonhos receberam um reconhecimento mais rápido e mais caloroso durante o período intelectual que agora ficou eh, para trás, quando a mente humana era dominada pela filosofia e não pelas ciências naturais exatas. Pronunciemos pronunciamentos como o de Schubert, em 1814, de que os sonhos constituem uma libertação do espírito em relação ao poder e à natureza externa, uma libertação da alma entre os grilhões dos sentidos e outros comentários semelhantes do jovem Fichte, de 1864, e outros, todos os quais retratam os sonhos como uma elevação da vida mental. A um nível superior, parece-nos agora quase ininteligíveis. Hoje em dia são repetidas apenas pelos místicos e pelos carolas. A introdução do modelo do pensamento científico trouxe consigo uma reação na apreciação dos sonhos. Os autores médicos, em especial, tendem a considerar a atividade psíquica nos sonhos como trivial e desprovida de valor, enquanto os filósofos e os observadores não profissionais, os psicólogos amadores, cujas contribuições para esse assunto específico não devem ser desprezadas, têm conservado numa afinidade mais estreita com os sentimentos popular a crença no valor psíquico dos sonhos. Quem quer que se incline a adotar uma visão depreciativa do funcionamento psíquico dos sonhos, preferirá naturalmente atribuir a fonte deles a uma estimulação somática, ao passo que os que acreditam que a mente preserva ao sonhador a maior parte de suas capacidades de vigília não têm nenhuma razão, e, é claro, para negar o estímulo ao sonho pode surgir dentro da própria mente que sonha. Dentre as faculdades superiores que até uma sombria comparação pode inclinar-se e atribuir-se à vida onírica, a mais acentuada é a da memória. Já examinamos longamente
as provas nada incomuns em defesa desse ponto de vista. Outro ponto de superioridade da vida onírica, muitas vezes louvado pelos autores mais antigos, do que se eleva acima da distância do tempo e do espaço, pode ser facilmente comprovado como não tendo base nos fatos, como frisa Hildebrandt. Essa vantagem é ilusória, pois o sonhador se eleva acima do tempo e do espaço, precisamente da mesma forma que o pensamento de vigília, e pela simples razão de que ele é apenas uma forma de pensamento, exatamente quando estamos sonhando, estamos além do tempo e do espaço. Mas a pergunta que não quer calar, os sonhos é uma viagem no tempo? Como vimos na segunda videoaula, em que o camarada sonha com Napoleão, sendo que Napoleão já estava morto, e quando ele nasceu, um tempo bem distante de Napoleão, ele sonha com uma ilha, que na verdade essa ilha fica na África, né? E como? Se ele não tinha planos nem de conhecer essa ilha? Como é que é isso? Você sonhar com um evento, um fato, um lugar e pessoas, se às vezes essas pessoas ainda não são nascidas e daqui a um tempo você vai estar com elas? Então, o que é o sonho? Está acima do tempo e do espaço, está acima da lógica. É isso que eu quero convidar você. O sonho está acima do tempo e do espaço, ou seja, da lógica, da compreensão. Está aqui, página 99. Olha o que Hildebrandt fala sobre o sonho, né? Olha que coisa maravilhosa. O tempo, o sonho, pois o sonhar se eleva acima do tempo e do espaço. Que coisa maravilhosa, gente, que coisa gostosa. Ou seja, a compreensão ali, a lógica ali não tem espaço. Não tem espaço. Não tem. Mas a gente está numa construção aqui de leitura, de um saber em cima de conhecimentos, né? Eu tenho procurado passar atividades para vocês, como essa do filme A Origem, que nós vamos falar, comentar sobre ele na última quinta-feira desse, desse mês, que vai cair no dia 25, né? Vai ser no dia 25, e às vezes eu procuro citar livros para vocês, quem quiser comprar ou então baixar em PDF, se eu conseguir, posso mandar para vocês, para enriquecer, né, a construção desse saber pautado, desses conhecimentos extra de leituras, né? O que é um sonho? Eu acho que, para mim, o sonho é uma viagem no tempo, né? É uma viagem no tempo. Tem-se alegado em defesa dos sonhos que eles desfrutam ainda de outra vantagem sobre a vida de vigília em relação ao tempo, que são independentes da passagem do tempo ainda sobre outro aspecto. Sonhos como teve Mauri, com seu próprio eh, guilho, guilho, guilhotinamento, parece indicar que o sonho é capaz de cumprir um espaço muito maior do que a quantidade material de representações que pode lidar nossa mente em estado de vigília. Essa conclusão, no entanto, tem sido contestada por vários argumentos, desde o trabalho de, eh, de Lee e de Egger sobre a duração aparente dos sonhos. Desenvolveu-se um longo interesse e debate sobre o assunto, mas parece improvável que a última palavra já tenha sido dita acerca dessa, dessa questão sutil e das profundezas implicações que envolve. Relatos de numerosos casos, bem como a coletânea de exemplos feitos por Chabinex,
parece tornar indiscutível o fato que os sonhos são capazes de dar prosseguimento ao trabalho intelectual diurno e levá-lo a conclusões que não foram alcançados durante o dia, e que podem resolver dúvidas e problemas e constituir a fonte de uma nova inspiração para os poetas e compositores musicais. Embora o fato seja indiscutível, suas implicações estão abertas a muitas dúvidas que levantam questões de princípio. Por fim, considera-se que os sonhos têm o poder de adivinhar o futuro? Página 99. Olha o que Freud diz aqui. Por fim, considera-se que os sonhos têm o poder de adivinhar o futuro. Que coisa maravilhosa, hein? Como é gostoso ler Freud. Esse ano, em março, faz 20 anos que eu estudo esse teórico. Eu confesso, não sei nada dele. Tem muita bibliografia dele que eu vou comprar esse ano, né? Muita coisa dele que eu vou comprar para ler, para trazer para a aula, para o curso de vocês e para a formação de vocês. Mas como é gostoso. É lendo a obra que você conhece o autor. É lendo a obra que você compreende a clínica. Então, é complicado para mim alguém dizer que é psicanalista se não teve a dignidade de ler a biografia e a obra desse teórico. É complicado para mim. Eu não sei vocês. Estamos na era da mediocridade, onde as coisas esdrúxulas, as coisas medíocres estão ganhando palco, né? As pessoas fazem uma dancinha e chama de artista, a pessoa faz uma piada besta, babaca, nego diz que é humorista. Parece que as coisas raras, belas, as pessoas não conseguem identificar mais. É aquilo que o Nietzsche falava, né? É o niilismo. E que é o niilismo, né? É o culto ao vazio, ao nada, gozos vazios. As pessoas estão tendo gozos vazios. Olha que coisa gostosa, gente. Vou ler para vocês de novo, né? O Hildebrandt diz assim: o sonho se eleva acima do tempo e do espaço. Não tem lógica ali, que coisa maravilhosa, né? E por fim, aqui que o Freud fala, olha aqui, por fim, considera-se que os sonhos têm o poder de adivinhar o futuro. Um oráculo, um vidente, um presságio, uma profecia. Olha que coisa gostosa. O que é um sonho? É um presságio, é um oráculo? É uma profecia? É uma revelação? O que é um sonho? Olha que coisa gostosa de se ler. É maravilhoso. Temos aqui um conflito que o ceticismo quase insuperável se defronta com as sessões obstinadamente repetidas, sem dúvida alguma. Estaremos agindo com acerto, não insistindo em que esse ponto de vista não tem nenhum fundamento nos fatos, pois é possível que em breve, muitos dos exemplos citados venham encontrar explicação no âmbito da psicologia natural. Que coisa maravilhosa, né? Os sonhos estão acima do tempo e do espaço, a lógica não bate, tem o poder de prever o futuro. Que coisa gostosa. Nós temos tanta coisa para estudarmos juntos esse ano. Eu não vou dizer que estou motivado, porque essa
palavra não cabe no vocabulário psicanalítico, mas eu vou dizer para vocês, meus caros e meus queridos e maravilhosos alunos, eu estou com muito tesão quando se trata de psicanálise. Eu entro no estado de atenção alucinatório. Eu entro num gozo, eu entro numa loucura, eu entro numa neurose obsessiva, desenfreada. Eu estou muito, mas muito cheio de libido, de tesão. Há muita coisa que a gente vai explorar junto esse ano. E, mais uma vez, eu agradeço você, meus caros alunos, pela transferência que vocês depositam em mim de confiabilidade no que tange a transmissão do saber psicanalítico. É graças a você. Há alunos aqui que estão comigo desde 2021, ou seja, já se passou aí 3 anos, né? Desde 2021 estão comigo estudando. Esse é o 6º curso, graças a essas vidas. Então, muito obrigado a você que deposita em mim, através da sua transferência de confiabilidade, esse lugar de transmissão do saber psicanalítico. E esse ano vamos mergulhar nos sonhos. Então, eu desejo a você que você não pare de sonhar, que não pare de acreditar em você, especificamente em você. Não pare. Não há tempo e espaço para que as coisas não possam acontecer. Então, até a próxima aula e feliz 2024 para todos vocês que estão assistindo essa videoaula, a primeira videoaula de 2024. E até a próxima aula, tá bom, gente? Muito obrigado. Espero que essa aula possa enriquecer você e possa dar um norte a você no que tange a clínica dos sonhos, tá bom? Que possamos aí trabalhar os sonhos dos nossos pacientes a partir dos nossos próprios sonhos e assim ganhar uma consciência e ganhar uma outra postura psíquica frente aos nossos sonhos. Tá bom, gente? Até a próxima videoaula.